Olá, sejam muito bem-vindos a mais um estudo promovido pelo Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Hoje nós teremos o tema Religião Cósmica do Amor, com o palestrante André Rezende. Antes de iniciarmos o estudo, nós vamos fazer a prece. Senhor Jesus, queridos amigos espirituais, nós agradecemos por mais esta oportunidade de aqui nos encontrarmos, para podermos falar do Teu Evangelho, das Tuas leis. Possamos nós, neste dia, recebermos mais uma vez o Teu amparo, o Teu amor, o Teu concurso. Em especial, pedimos por todos aqueles que estão em tratamento, que os amigos espirituais da equipe de Bezerra de Menezes possa auxiliar a todos, fluidificando as águas, levando as boas energias através do passe à distância, a todos. E, Senhor Jesus, possamos nós mantermos a nossa serenidade, a nossa tranquilidade, para mantermos sintonia mais elevada com aqueles que estão no trabalho em prol de todo mundo. Sê conosco hoje, agora e sempre, que assim seja. Olá a todos, vamos trabalhar hoje com o tema Religião Cósmica do Amor, entender como esse tema pode ser útil para a nossa vida, para que possamos cada vez mais fazer o processo nosso de religação com o grande Criador. Vamos começar com uma poesia do espírito Rabindranath Tagore como elemento mesmo de sintonia nossa com os bons espíritos, abrindo o nosso campo consciencial, a influência dos espíritos orientadores da nossa caminhada evolutiva no planeta Terra. Do livro Filigranas de Luz, psicografia de Divaldo Pereira Franco, do espírito Rabindranath Tagore. Era noite em mim. Caminhei sem ti pelos caminhos pedregosos cobertos de pó, sangrando e sofrendo sem ninguém comigo. Desci as baixadas da vida e sofri o lodo e o desengano, asfixiado na lama e perdido no pântano, senti-me só. Demorei-me na curva tentando ascender, granjeando força sem o conseguir, e a ninguém vi. Corri cansado, sob sombras cruéis de maldade e tortura, e não tive comigo auxílio algum. Parei, estava perdido, sozinho. Os campos sorriram espigas doiradas de luz, e a terra ferida gargalhou sobre os sulcos que o arado deixou, flores miúdas e perfumadas. Brilhava o sol, cantavam ventos nas folhas do achat. A sinfonia de luz, de sons e cores derramava-se no mundo e eu contemplava tudo, sozinho. Recordo e tudo passa por mim, sem atropelos, nem saudades, nem remorso. Medito e revejo a vida que o tempo consumiu, mas que não acabou. Sei agora, Senhor, que Tu és a testemunha minha. Ninguém nunca está só. Tu és em tudo. Caminha comigo, agora e sempre. Vem, eu seguirei contigo. O tema da religião cósmica do amor faz com que nós abramos a nossa percepção de que há religiões que estão no planeta Terra para o auxílio e desenvolvimento das criaturas. Mas, ao mesmo tempo que as religiões são instituições humanas que trabalham muitas vezes de forma num campo de coerção, de força, de alienação humana, temos também, dentro dessas religiões, um grande fulcro em que o amor é um grande orientador para a evolução consciencial do ser nessa caminhada evolutiva. Em cada grande religião construída no planeta Terra tem um fulcro de amor nos seus ensinamentos que estimula o ser à evolução. Passamos pelos templos de pedra, muitas vezes buscando ensinos que estão ocultos no contato com o nosso interior. Precisamos aprender a ver a divindade e as leis universais em todas as circunstâncias da existência. A religião cósmica do amor é aquela que busca a base, busca a presença da divindade em tudo. Não há tempos profanos, nem tempos sagrados, mas todo tempo é tempo de Deus. Não há templos de pedra reservados à presença divina, mas a presença divina está em todo canto,
E aí nós começamos a abrir o nosso campo de consciência a uma nova definição sobre religião. Se formos lembrar a definição de Kardec e dos bons espíritos sobre a religião, é muito o que nós conhecemos nos dias de hoje por religiosidade. A religião é aquele elemento que nos religa às fontes primeiras, nos religa ao nosso grande Criador, o nosso grande Pai universal, aquele que nos fez. E aí nós entendemos que a religião não é um processo formal, doutrinário ou mesmo um processo estabelecido num local específico, mas a religião é todo aquele sentimento que me vincula às leis universais. Por isso a nossa necessidade de aprendizado, quais são essas leis universais? E também a nossa reorientação de destino para nos encaixarmos nesse todo grande cósmico universo que nos cerca. Então, para a gente começar, a gente vai dar uma definição de religião. Segundo o Espírito Emmanuel, no livro Consolador, religião é o sentimento divino, cujas exteriorizações são sempre o amor, nas expressões mais sublimes. Enquanto a ciência e a filosofia operam o trabalho da experimentação e do raciocínio, a religião edifica e ilumina os sentimentos. As primeiras se irmanam na sabedoria, a segunda personifica o amor. As duas asas divinas com que a alma humana penetrará um dia nos pórticos sagrados da espiritualidade. Nosso contato com a divindade. Como criar um contato com a divindade? Aí nós temos diversas formas e estratégias para cada dia estarmos cada dia mais vinculados ao grande processo criador. Uma das formas é amar a natureza. Ver nas obras da criação o grande filho desse Pai Criador. Observar com carinho o andar dos animais, as emoções, os gestos. Observar com carinho as matas. Valorizar e respeitar todo o processo natural. Ter um processo de louvor com a presença do sol, com a presença da lua. Se sentir tocado por todos esses elementos naturais é um processo de sensibilização do ser, de vinculação com a divindade. Outro processo estratégico para a gente exercitar na nossa vida é começar a valorizar a criação a partir da criatura. É impossível, como diz lá na Epístola de João, amar a Deus se você não ama as criaturas. Amar a Deus se você não ama os irmãos que caminham lado a lado com você. Então é necessário olhar para os irmãos de caminhada evolutiva com carinho e respeito, dignificá-los, tentar trabalhar neles, sim, em processos difíceis, um processo de uma relação mais harmônica, com menos conflito, com mais carinho e fraternidade. A partir de pequenos gestos, gestos de afeto, de abraços, beijos, eu te amo. E aí nós vamos nos conectando a esse processo de uma religião natural, da religião da verdadeira religação, da conexão humana com o Criador. Um outro aspecto para a gente tentar esclarecer o que seja esse termo religião cósmica do amor e por que o amor percorre todas as instâncias religiosas do planeta e é muitas vezes a alma de todas as religiões do planeta Terra. Um outro elemento para a gente estudar é por que cósmica? Por que o universo? E aí a doutrina dos espíritos nos auxiliou. Quando ela veio ao século XIX, as religiões existentes acreditavam que o Pai Criador estava distante no universo e o nosso campo de trabalho era meramente o planeta Terra, numa única existência. A doutrina espírita nos abriu esse campo consciencial e nos ampliou e nos integrou a um grande processo universal em que eu não sou cidadão do país chamado Brasil ou do planeta chamado Terra, mas eu sou um cidadão de todo o universo. Eu sou um ser criado por Deus para percorrer diversas instâncias no tempo através das reencarnações em diversos locais, diversos planetas, com diversas civilizações, ampliando minha capacidade de trabalho, de compreensão existencial e cada dia mais no processo de progresso contínuo, sendo mais útil na obra da criação. São as duas finalidades
da grande criação divina e do objetivo da encarnação dos espíritos. Eu progredir como ser e, ao mesmo tempo, depois do progresso sendo efetivado, contribuir para a obra da criação. Tá? Questão 132 de O Livro dos Espíritos. Mas então, são aspectos cósmicos, aspectos universais. E aí também algo que a gente tem que observar. O nosso contato nos dias de hoje não só é com espíritos encarnados, mas com os desencarnados, com aqueles que já morreram. Quando a gente vai estudar sobre os anjos guardiães, no Livro dos Espíritos, nós sabemos que muitas vezes o bom espírito encarregado pelo nosso processo de evolução espiritual, ele não precisa estar presente nesse planeta Terra para nos auxiliar à distância. Ele consegue, por causa do seu processo de desenvolvimento, estar junto de nós, mesmo estando em ambiente de outros orbes planetários. E aí nós entendemos a capacidade que nós temos de crescimento e harmonização com o auxílio desses grandes seres que já evoluíram no tempo, nos ofertando muitas vezes pensamentos de amor e bondade que cabe a nós sintonizar para que possamos estruturar novas composições no campo do tempo. Então, cósmico. Por que cósmico, né? Representativa de todo o universo. Quando nos referimos ao amor do Onipotente, quando sentimos sede da divindade, nossos espíritos não procuram outra coisa senão a troca de qualidades com as esferas sublimes do universo, sequiosos do eterno princípio fecundante. Do Espírito Alexandre, no livro Missionários da Luz, no capítulo 13, quando ele fala do processo da união de qualidades. Que o universo é permeado de encontros que se chamam uniões de qualidade, em que o amor se desenvolve nas múltiplas dimensões do ser, desde o átomo que circula para formar um elemento químico junto a outros, até as grandes constelações planetárias. Que essa lei de atração está mesmo inscrita no nosso interno, nos auxiliando nessa caminhada sempre na busca de harmonia e harmonização, em que eu sei que eu sou um grande componente da lei divina, um componente que é um agente equilibrado, justo e harmônico, para também receber dos planos superiores e passar muitas vezes para os planos menores. Por isso a necessidade de se abrir a um plano cósmico. E como fazer isso? Abertura de mente e abertura de coração, para todas as provas, expiações e muitas vezes desafios existenciais que a existência traz para nós em forma de impulsionadores do nosso destino. Muitas vezes nós fugimos das circunstâncias novas, porque acreditamos que elas sejam desgastantes, desanimadoras, que possa nos trazer sofrimento. Mas a nossa proposta como seres em evolução no planeta Terra é nos abrirmos a todas as propostas da vida que nos estimulam ao processo da evolução. Podemos visualizar isso com a queda de Paulo no caminho de Damasco. Depois de todas as dificuldades, como um grande perseguidor do cristianismo primitivo, o Cristo o encontra e fala para ele não recalcitrar contra os aguilhões. Não recalcitre, não vá contra as dificuldades da vida. Encare as dificuldades da vida. Aprenda que aquela dificuldade te encontra porque já te encontra habilitado para enfrentá-la. E aí cabe você, nesse grande desafio em que você enfrenta a dificuldade, entender o porquê e se habilitar, ganhando força, coragem, moral para novos embates mais à frente na nossa caminhada evolutiva. É assim que é feito o processo de aperfeiçoamento do ser. É assim que o ser evolui, através de desafios, não através de um processo estático, em que muitas vezes representado na teologia tradicional como o céu parado, né? Em que eu vou para o céu e lá não tem nada para fazer. Não. Os bons espíritos, os espíritos puros, os espíritos imperfeitos, todos nós evoluímos, todos nós construímos futuros diferentes, novos horizontes de percepção, novas formas de atuar com as pessoas, novas formas de auxílio através da caridade moral, da caridade material. Processo de evolução contínua. Nós temos que entrar nesse processo de evolução contínua, no grande rio da vida que nos impulsiona à frente.
Então essa é a perspectiva cósmica desse termo, religião cósmica do amor. Mas depois dessa abertura consciencial, em que eu abro as minhas fontes de consciência ao plano dos grandes ideais, dos grandes espíritos construtores do universo e construtores desse planeta, a questão do amor. Religião cósmica do amor. O que é o amor? Né? E como o amor deve ser dinamizado, como diz nas falas de Jesus, o amor a si mesmo, de autovalorização e autorrespeito, adquirindo dignidade para o trabalho fraterno no bem, em que contra o outro, e a partir de um processo de caridade, o auxilia de forma desapegada, ofertando o melhor que tem. E nesse processo de encontro fraterno e solidário com seu irmão de caminhada evolutiva, acaba se projetando as fontes sublimes, onde o Pai amoroso e bom espera o nosso retorno. Com um abraço de carinho, né? A partir de novas possibilidades evolutivas. Esse que é o simbolismo, né? Então, amor e integração ao Criador. O amor puro é o reflexo do Criador em todas as criaturas. O amor puro é o reflexo do Criador. Isso quer dizer, nós somos espelhos refletores da bondade divina entre as criaturas. E se não refletimos com uma capacidade boa nos dias de hoje, é porque ainda mantemos esse espelho sujo com os nossos vícios e as nossas imperfeições. Nele fulgura generosa a alma de todas as grandes religiões que aparecem no curso das civilizações. O amor está inscrito em todas as grandes religiões que estimulam o ser à sua evolução espiritual, instituições destinadas à nossa evolução no planeta. Por sistemas de fé, à procura da comunhão com a bondade celeste, reconexão, religação, e nele se enraiza todo o impulso de solidariedade entre os homens. No processo de ressintonização, de religação com a divindade, com o Criador, eu também me encho de novas capacidades para auxiliar o meu próximo com mais propriedade. É isso que a gente tem que treinar e habilitar no tempo. E amor é algo difícil de ser construído nas nossas diversas encarnações. É um cultivo, é o cultivo do amor. O cultivo do amor se dá no tempo, muitas vezes prolongado, e a partir de pequenos gestos que vão se ampliando no tempo. Por isso eu disse da necessidade dos gestos fraternos, do abraço, do beijo, do eu te amo, muitas vezes num processo até menor ainda, do por favor, obrigado, bom dia, boa tarde. E aí eu começo a me reconectar a esse grande plano da vida que quer criar famílias planetárias e depois famílias universais, onde todos os seres se irmanem com verdadeiro carinho e fraternidade. Né? O outro tema que a gente vai trabalhar, e aí eu acho que deu para a gente sintetizar bem, a partir da definição desses três conceitos, o que é religião, né? Religação, reconexão, o que é cósmico, termos universais, não mais ficar preso a um planeta, a um país, a uma cidade, mas eu amplio os limites da minha compreensão para um plano mais universal, né? Do amor, o amor que ajuda nessa reconexão e o amor dinamizado, principalmente, em função da caridade. Mas também temos, e aí para sermos sintéticos, né? Religião cósmica do amor é o reestruturar do evangelho em clima de atualidade e, sendo ciência legítima, antecipa a humana por penetrar nas fontes essenciais, nas causas, enquanto que a outra, mesmo investigando as causas, sempre está a deparar com os efeitos. Então é essa a função da religião cósmica do amor, tentar nos remeter às nossas causas primeiras, ao contato com o Criador, que é a causa primeira de todas as coisas, em tentar representar Ele nesse planeta, em tentar estar conectado de tal forma que as leis divinas vão passar para um plano meu de comportamento de forma extremamente natural. Entender as leis divinas, compreendê-las e exercê-las no campo da vida. E aí nós podemos fazer um esboço histórico do que foram as tradições religiosas até hoje.
tradições religiosas que muitas vezes ficaram envolvidas com processos de conquista de poder, através de força física, através de força emocional, coagindo as pessoas a partir de um conceito de inferno, em que se eu me equivoco demais e erro demais, eu vou para um lugar e vou ficar lá preso eternamente sofrendo. A partir da construção de dogmas cristalizantes que cristalizaram o nosso pensamento, mesmo na nossa compreensão do que seriam as leis naturais, do que seriam as leis naturais a partir das leis físicas, que ensinaram para nós que o mundo era plano, né? Que a Terra era o centro do universo. E aí nós nos desconectamos dessas fontes cósmicas do saber, dessa fonte de amor que emana do todo Criador e está presente em todas as frentes de aprendizado no planeta Terra, para ficarmos presos a um tipo de pensamento dogmático. E a nossa necessidade nos dias de hoje da transmutação, de transformação dessa religião e religiões do nosso passado que nos estimularam às cristalizações de emoção, de pensamento, de sentimento, para tentar descristalizarmos e transformarmos isso numa lei de amor que nos impulsiona acima. E aí, como toda religião tem o amor como alma vital, nós podemos deduzir também que aquele que aproveitou a religião sua na sua devida época, e todas as religiões representam a lei de amor, esse já evoluiu num tempo mais atrás. Nós podemos exemplificar isso com o exemplo de Teresa d'Ávila. Teresa d'Ávila nasce em uma época em que as forças inquisitoriais eram fortes, em que a Espanha era o marco da luta da Contra-Reforma, do ataque aos protestantes, do extermínio dos infiéis e dos hereges. O que foi historicamente o local onde a Inquisição mais se desenvolveu. Mas mesmo nesse local onde as trevas dominavam, onde as impurezas, onde a cólera, a agressividade e a violência dominavam, a religião católica, que era de Teresa d'Ávila, ainda forneceu para ela o substrato adequado para sua evolução espiritual, em que ela pudesse ter contato com os ensinos do grande mestre Jesus e ascender a altas esferas de espiritualização. Francisco de Assis, a mesma coisa. Um momento de época de Francisco de Assis, de decadência da igreja, de venda, de indulgências, de dificuldades a partir das cruzadas, a partir do governo temporal, não espiritual, do papado romano. Mas, ao mesmo tempo, também um substrato amoroso e bom que Francisco retira do Evangelho do Senhor, o auxiliando para sua espiritualização, isso para sua construção interna e de auxílio mesmo de recomposição dessa igreja desestruturada. Então, toda religião tem substratos positivos que auxiliam os seres no processo evolutivo. Nós, talvez, por uma dificuldade de percepção ou compreensão de época, devemos ter passado por todas essas frentes religiosas sem buscar esse substrato de amor, mas fazendo o jogo de poder, o jogo de coerção física, de coerção emocional, de chantagens diversas, para nos sentirmos melhor. Sim, num reino temporal do mundo, e não a nossa construção do reino de Deus no nosso campo interno. E como nós temos necessidade hoje de sair do campo das religiões e vincularmos a verdadeira religião. E aí eu tenho alguns exemplos que eu trouxe, como a sabedoria perene do amor estava presente nas diversas frentes religiosas. O primeiro exemplo que eu vou trazer é do budismo, do Dhammapada. O ódio jamais é vencido pelo ódio. O ódio só se extingue com amor. Esta é uma lei eterna. O homem virtuoso que age bem é feliz neste e no mundo seguinte. Em ambos, ele é feliz. Ele se alegra e se rejubila ao recolher os bons resultados de suas ações. O ensinamento budista de amorosidade, de fazer o bem e receber o bem. Do Bhagavad Gita, a fala de Krishna. Mas quem de coração puro se voltar a mim e fizer em meu espírito tudo quanto faz, quer renunciar a si mesmo
e dia e noite formado em mim me servir, este será salvo por mim do tempestuoso mar da existência, desse inconstante mundo do nascer e do morrer, porque buscou refúgio em mim. Um prenúncio dos grandes ensinamentos do Cristo. Um prenúncio mesmo de grandes ensinamentos contidos na terceira revelação, representada pela doutrina dos espíritos. Krishna fala do processo ilusório, a ilusão de estar num corpo material, utilizar-se de todo esse instrumental divino posto para a nossa evolução espiritual, mas em busca dos prazeres, em busca dos gozos mundanos, o que faz com que nós gastemos os corpos e depois desse passagem pelo planeta Terra, no processo de ilusório, acabamos desencarnando e passando por um processo de desilusão, entendendo que toda passagem muitas vezes foi insatisfatória para a nossa evolução espiritual. Krishna alerta do processo ilusão, desilusão. Até quando vamos ficar presos à nossa roda reencarnatória? Até quando vamos precisar utilizar de corpos materiais para desenvolvermos as grandes virtudes da alma? Então, as grandes religiões do passado tinham substratos para que os seres pudessem evoluir conscientemente. Os recalcitrantes, os trabalhadores da 1/10 hora, da última hora, são aqueles que tiveram que receber o ensinamento mastigado de forma analítica, através do Livro dos Espíritos, principalmente, e da codificação espírita, para que pudessem se desenvolver como espíritos imortais nessa caminhada terrestre. Um outro elemento que a gente vai trabalhar também, sabendo dessa história das tradições religiosas no planeta, é a diferenciação da religião das religiões. O Emmanuel traz isso para a gente no livro Emmanuel, no capítulo 4. A religião é o sentimento divino que prende o homem ao Criador. As religiões são organizações dos homens, falíveis e imperfeitas, como eles próprios, dignas de todo acatamento pelo sopro de inspiração superior que as faz surgir. São como gotas de orvalho celeste, misturadas com os elementos da terra em que caíram. Muitas delas, porém, estão desviadas do bom caminho, pelo interesse criminoso e pela ambição lamentável dos seus expositores. Mas a verdade um dia brilhará para todos, sem necessitar da cooperação de nenhum homem. Então a nossa necessidade de observar essa distinção feita por Emmanuel, há religiões e há a verdadeira religião, a religião cósmica do amor, o que há de amoroso e bom dentro de cada religião, que nós devemos acessar para a nossa evolução espiritual. E mesmo na codificação espírita, na doutrina dos espíritos, e a forma como nós organizamos nas comunidades espíritas, nos centros, nas sociedades de trabalho espírita, faz com que nós pensemos também. Há uma parcela de amor que perpassa a doutrina dos espíritos e as comunidades espíritas. Nós temos que acessar essa parcela de amor, não mais nos vinculando aos ritos do nosso passado religioso, não mais nos vinculando aos sacrifícios que fazíamos para receber algo da divindade, mas entrando nesse fluxo divino que nos estimula à frente. Tentar entender que a construção de um centro espírita é meramente uma construção de pedra, mas o que tem lá dentro, uma comunidade de espíritos afins que estão em busca de um ideal comum, o processo de melhoria interna e o processo de harmonização diante das leis divinas, aí nós entenderemos bem o que seja a religião, a religação do ser, e não as religiões, o encontro social, o encontro com horário determinado, que eu vou porque eu já me acostumei nas outras frentes. Não mais isso, mas quando eu ir numa reunião espírita, eu ir de coração. Eu entender que doutrina espírita é doutrina de convicção. Não é de crença, é de convicção, é de saber. Em que eu utilizo a minha razão ampliada pelo conhecimento das leis universais e tento entender o que eu estou fazendo nessa vida. E a partir do entendimento do que eu estou fazendo nessa vida, um processo de responsabilização pessoal. De saber que foi privilegiado com ensinamentos sublimes e que já tem condições de caminhar de forma diferente, auxiliando a si mesmo
e também dando a cota, a parcela de auxílio aos irmãos em necessidade. É uma reflexão que a gente tem que fazer todo dia quando a gente entra numa casa espírita. Eu estou na casa espírita, a doutrina dos espíritos está me transformando? Eu transformei as relações dentro do meu lar? Eu transformei as minhas relações dentro do meu trabalho? Eu já consigo ser um chefe carinhoso, fraterno, auxiliando no desenvolvimento dos meus subordinados? Eu já consigo ser um subalterno que aceita com obediência e faz o máximo para ser o mais fiel à proposta evolutiva que está disposando nessa existência de caminhar trabalhando sempre? Ou eu ainda sou rebelde, revoltado, ainda acredito que tudo tem que vir para mim na hora que eu quero e da forma como eu quero? Ou eu consegui quebrar essa casca que eu criei no meu entorno, chamada orgulho, em que acredito que as pessoas têm que me dar o que eu quero na hora que eu quero? E aí quando a gente passa do estado de orgulho para o estado de humildade, entendendo que a vida trabalha em nós, as nossas potencialidades, nós nos abrimos a essa grande religião cósmica do amor. E o amor começa a fazer parte da nossa vida. Então é uma reflexão que a gente tem que fazer. Mas existem as religiões totalitárias, né? É o tipo de crença religiosa que se apresente com manifestações totalitárias, eliminando a capacidade de pesquisar, de aceitar ou não os seus postulados, sendo-lhe exigido crer sem entender. Ainda surgem segmentos religiosos fundamentados no fanatismo, geradores de lutas e de intolerância, restando-se impor pela força. Há movimentos religiosos que nos impõem a sua visão de vida, a sua cosmovisão. E nós estivemos estruturados dentro desses movimentos religiosos por milênios e muitas vezes carregamos esses atavismos do passado para a nova proposta de libertação que a doutrina espírita traz. Exemplos. Eu preciso tomar passe todos os dias? Não, eu não preciso tomar passe todos os dias. A doutrina dos espíritos cria no ser um processo de razão consciente. Uma razão consciente que observa para si mesmo e analisa e fala: hoje eu preciso de um passe porque eu não estou bem fisicamente, eu não estou bem emocionalmente. Amanhã eu não preciso de um passe, eu estou bem, estou tranquilo, estou sereno, estou equilibrado hoje. Uma doutrina espírita que nos ensina: agora, no momento de pandemia, eu preciso de uma casa espírita para tomar meu passe? Não, não preciso de uma casa espírita para tomar um passe. Os bons amigos espirituais que estão junto de nós, dentro da nossa casa, nos auxiliam, nos dando passe, nos orientando com bons conselhos para que nós possamos reestruturar, hoje em dia, o campo nosso familiar. E aí eu passo desse conceito estagnado, dogmatizado, do local e tempo, como eu disse, para um local e tempo infinitos, sem barreiras, sem limites, sem tempos específicos. E aí eu me encontro. E aí eu caminho. Né? As religiões totalitárias, elas fazem isso. Elas utilizam-se da culpa e do medo para nos subjugar e para nos impor visões que muitas vezes nós sabemos que são inverdades. Então, uma das qualidades que a doutrina dos espíritos nos traz para acessar essa religião cósmica do amor, e como a doutrina espírita nos apresenta essa religião cósmica do amor, é capacidade racional de analisar a vida. Eu tenho o controle sobre a minha existência, eu analiso a minha vida, analiso o meu entorno e escolho a proposição mais adequada para o meu caminhar. E aí eu me liberto, né? Então a doutrina espírita, como eu disse para vocês, como um grande libertador de seres, como uma grande proposta evolutiva que faz com que nós nos libertemos do nosso atavismo do passado e ampliemos nossos pontos de vista. Reconheceremos sempre no Espiritismo o Evangelho do Senhor, redivivo e atuante para instalar com Jesus a religião cósmica do amor universal, da divina sabedoria sobre a Terra. Emmanuel, no Fonte Viva, na introdução. Então Emmanuel também cita essa questão da religião cósmica do amor. Essa religião cósmica do amor que é dinamizada pela doutrina dos espíritos. O que é a doutrina dos espíritos? Segundo Kardec, no livro O que é Espiritismo, é uma ciência de observação com consequências filosóficas que leva ao ser a aspectos de religiosidade, de conexão com o Criador. Então é
um campo de observação a partir dos relatos mediúnicos, das observações mediúnicas, em que eu crio uma série de princípios filosóficos, tentando mapear o que seja esse mundo espiritual, o que seja os contatos com o mundo físico e os seres espirituais, ao mesmo tempo ampliando a nossa concepção do que é um espírito, do que é o plano físico, o plano espiritual, do que é uma construção de um criador que cria plano físico e plano espiritual para que os seres se desenvolvam no tempo. Eu crio um processo de religiosidade, de sintonia, de afinidade, de afetividade com o grande criador. Essa é a proposta da religião cósmica do amor. E a doutrina dos espíritos chega no século XIX para relembrar aos seres a mensagem do Cristo, que é o grande representante dessa grande linguagem de um amor sendo a religação dos seres com o Criador. Doutrina espírita que chega no século XIX, mesmo de acordo com o Livro dos Espíritos, para quê? Para pegar o Evangelho do Cristo e transformar ele em uma forma analítica, sem o uso das imagens, de forma direta, clara, para que os seres possam ter a capacidade de entender realmente o que está escrito no Evangelho. Como um grande decodificador desse grande código de amor que o Cristo conseguiu implementar à época, 2000 anos atrás, muitas vezes em termos simbólicos, porque as criaturas encarnadas naquela época não tinham entendimento para captar uma forma mais clara de orientação. E aí a doutrina dos Espíritos pega essa mensagem de amor e coloca ela em termos mais simples, mais claros. Como ela faz isso no Livro dos Espíritos? Vamos falar das leis morais, então, né? Explica para nós que há leis morais que permeiam todo o universo e essas leis morais têm que ser conhecidas por nós para que possamos caminhar cada dia com mais tranquilidade e equilíbrio na nossa existência. E aí começa com a lei de adoração. Nós conhecemos o Pai e temos contato com o Pai. A nossa necessidade de contato, sintonia, afinidade com o Pai é a partir do coração, da afetividade. Não só através de uma fala externa que se chama prece, mas conectando-nos sempre com Ele, em todos os períodos da vida. E aí eu entendo a lei de adoração. Eu pego a lei de trabalho, entendo que o trabalho é toda ocupação útil. Isso quer dizer, tudo que eu faço na minha vida que seja útil é um trabalho. A espiritualidade amiga vai estar investindo em novas possibilidades de crescimento e harmonização diante das leis universais. É outra coisa que a gente tem que fazer. Lei de sociedade. Eu já sei que eu convivo em sociedade, que eu não posso me isolar. Que eu estou aqui isolado aqui em termos físicos na pandemia, mas eu estou em contato através de outras mídias. Eu estou em comunicação também, não só com os amigos encarnados, mas também com os desencarnados. E aí é um processo de interconexão, de conjunto, de uma sociedade já planetária de encarnados e desencarnados, em que os desencarnados também influenciam no campo terrestre. E aí, minha visão vai aumentando, só aumentando. Eu achava que convivia com um certo número de pessoas, tinha um certo número de amigos, aí eu entendo, não, eu tenho muito mais amigos do que eu achava que eu tinha. Eu tenho amigos que eu nem conheço no plano espiritual. Eu tenho amigos que eu encontro durante o sono físico e convivo com eles em estado de total prazer e aprendizado. E volto alimentado para o plano físico na manhã seguinte. E aí a doutrina dos Espíritos também traz para nós também a lei da lei de progresso, necessidade nossa de evolução. Acordar a cada dia tendo isso na mente. Eu preciso evoluir a cada dia, a cada minuto da minha existência. E tudo que eu faço, e o trabalho útil que eu componho no campo existencial é um processo de progresso. Que se eu chegar na minha zona de conforto, eu já tenho que ter a habilidade de reconhecer isso é uma zona de conforto. Agora eu posso pular acima. Eu já tenho que buscar coisas novas, estímulos novos para o meu crescimento. E aí, o conhecimento de todas essas leis morais permite que nós nos projetemos ao grande espaço cósmico, como eu disse, né? A grande proposta cósmica de amor. E a doutrina espírita é um instrumento adequado para esse nosso trabalho íntimo, porque faz esse trabalho analítico e nos explica já de forma minuciosa o que devemos fazer e o que devemos conhecer. Mas nós chegamos à casa espírita e recebemos um ensinamento formal, a questão da instrução, como diz o Espírito Emmanuel lá no Pensamento e Vida. Ele diferencia educação de instrução. A instrução seria essa formalidade que nós estamos fazendo aqui agora. O André
fala algumas coisas das leis divinas e eu assimilo o que seja e analiso de forma racional. Mas, além disso, cabe ao ser, depois de receber esse tipo de instrução, tentar refletir sobre esse tipo de instrução e transformar isso em educação, em algo construído dentro de mim. O que carece para nós, para estruturarmos a religião cósmica do amor, que nos impulsione à frente, é estruturas de amor dentro de nós. Nós deixamos por muito tempo isso de lado. E a necessidade nossa de construir essas estruturas firmes, que nos dê sustentação nos momentos de dor e sofrimento e que nos impulsionem à frente quando for necessário evoluir mais e mais. Então, um dos temas que eu quero trabalhar sobre a doutrina dos espíritos, que eu acho interessante para a gente entender como componente dessa religião cósmica do amor, é a compreensão das leis universais. Questão 619 do Livro dos Espíritos. Deus facultou a todos os homens os meios de conhecerem sua lei? Todos podem conhecê-la. Universalidade. Todos nós podemos conhecer as leis de Deus. Sejam as físicas, sejam as morais. Mas nem todos a compreendem. Muitas vezes nos ensinam, mas nós não compreendemos. Tem olhos e não veem. Tem ouvidos e não ouvem. Os homens de bem e os que desejam pesquisá-la são os que melhor a compreendem. Homens de bem que já buscam cultivar o amor junto aos seus corações, e a gente pode lembrar a questão do homem de bem dita no capítulo 17 de O Livro dos Espíritos, né? Da questão de ser benevolente, saber perdoar, saber refletir sobre os atos durante a sua vida. E aqueles que buscam, os buscadores, além dos homens de bem, aqueles que buscam compreender a lei. Aqueles que procuram de forma, muitas vezes, constante, entender como é que funciona essa lei. Todos, entretanto, a compreenderão um dia, pois é preciso que o progresso se realize. Podemos, no momento, não compreender e entender as leis divinas. Podemos, muitas vezes, passar por dores e sofrimentos que nos apontam para propostas evolutivas novas e não entender por que estamos passando por dores e sofrimentos e ainda pedir o corte das dores e sofrimentos através da prece. Mas chegará um momento que nós vamos entender que essa vida é um grande processo espiritual. Um grande processo espiritual que nós vamos caminhando, nós vamos nos construindo, e ao mesmo tempo a vida vai dando esses pequenos estímulos, esses anjos de misericórdia, que muitas vezes se chama dor, dificuldade, sofrimento, para nos transformar em seres diferentes do que somos agora. Para isso, a necessidade de olharmos para dentro e entendermos quem nós somos. Quem somos nós? Nós precisamos do trabalho de desenvolvimento não só para aparentarmos ser melhor para o mundo, mas nós temos que cada vez mais equalizar o conteúdo com a forma. Nós apresentamos essa forma física no planeta Terra, uma forma corporal, uma identidade que nós construímos em uma só existência, mas ao mesmo tempo tem o meu conteúdo. O meu conteúdo é o resultado das diversas existências por quais eu passei. O meu conteúdo reflete verdadeiramente quem eu sou. Muitas vezes essa imagem construída para fora, para o contato com as pessoas, ela é muito diferente do que eu tenho internamente. Mas cada vez mais em que eu vou entendendo e compreendendo as leis superiores e vou me adequando no plano existencial, eu tenho que aproximar essa forma desse conteúdo para cada vez mais a caridade que eu expresso no campo externo esteja dentro de mim em formato de amor. O amor que esteja dentro de mim, em sentimento, possa se externalizar através de atos de caridade, amor dinamizado junto às criaturas. Amor desapegado, amor que não vê interesse, amor que se doa, amor que é benigno, amor que é paciente, amor que é tolerante, amor que compreende, que olha o outro e entende a posição que ele está. Então, compreensão das leis universais, um primeiro elemento. O outro elemento que eu quero trabalhar com vocês é a questão da responsabilidade do livre-arbítrio. O livre-arbítrio se desenvolve nos espíritos ao mesmo tempo que as ideias. Deus lhes diz: podeis todos aspirar à suprema felicidade quando houverdes adquirido os conhecimentos que vos faltam e desempenhado a tarefa que vos imponho. Trabalhai, pois, pelo vosso adiantamento. Essa é a meta.
Alcançá-la-eis seguindo as leis que gravei na vossa consciência. Em consequência do livre-arbítrio, uns tomam o caminho mais curto, que é o do bem, outros o mais longo, que é o do mal. Allan Kardec, no livro O Espiritismo, na sua expressão mais simples. Então, quanto mais eu compreendo e entendo as leis superiores, mais a minha razão se esclarece, mais eu sei discernir sobre bem e mal, mais eu me comporto de forma diferente e mais eu tenho possibilidade de exercício adequado desse livre-arbítrio. Exercer o livre-arbítrio é um refinamento no tempo. Eu tenho cada vez mais, a partir de um processo de compreensão de bem e de mal, exercer a livre escolha do caminho que eu vou tomar, sabendo as consequências da tomada desse caminho. E aí surge o processo da responsabilidade. A habilidade de responder por meus atos no planeta Terra. De acordo com minhas forças, de acordo com as minhas capacidades. Eu sou um ser criado por Deus aqui nesse estágio no planeta Terra, com diversos talentos ou capacidades. Eu sei a força que eu detenho para trilhar um certo caminho. E tenho razão esclarecida e iluminada, muitas vezes no contato com os bons espíritos, para a escolha mais adequada, no caminho mais produtivo em termos espirituais, porque nós viemos na encarnação desse planeta com necessidades espirituais, necessidade de evolução. Nós não viemos fazer o que nós queremos fazer, a partir do campo dos nossos desejos e das nossas paixões. Nós viemos ao planeta Terra para nos desenvolvermos como espíritos imortais. E aí, a diferenciação. Mundo normal primitivo, que é o mundo dos espíritos, de onde nós viemos, é a nossa fonte primeira, e o mundo material. O mundo material tem que ser sempre guardado pelas criaturas. É um campo de usufruto, um campo de empréstimo em que eu, trabalhando o mundo, me trabalho e me desenvolvo espiritualmente. Esse é o objetivo do nosso estágio no planeta terrestre. E quando nós estivermos habilitados já nessa grande escola que se chama Terra, há existência de outras escolas. E aí nós podemos fazer uma comparação com o nosso trabalho de hoje. As diversas religiões são diversas escolas evolutivas. Dependendo da característica das criaturas, elas se adequam a cada uma delas. O que é mais importante dentro dessas religiões, que são instituições humanas, é assimilar o substrato de amor que tem em todas elas para o desenvolvimento pessoal. E aí eu melhoro. E aí eu coloco uma religião em R maiúsculo na plena conexão. Então a nossa necessidade de entender isso, desenvolvimento do livre-arbítrio, desenvolvimento do plano das minhas escolhas, processo de responsabilização do ser diante das leis universais. Como diz a Epístola aos Romanos de Paulo, aquele que é cobrado pela lei é só o que conhece a lei. Quem não conhece a lei não é cobrado pela lei. Nosso piso evolutivo de conhecimento da casa espírita é de total conhecimento das leis superiores. Isso que a gente tem que se atentar no nosso trabalho evolutivo. Uma outra coisa que eu quero trabalhar com vocês, se a gente pode tomar a doutrina espírita como um grande instrumento de reconhecimento da religião cósmica do amor no campo da vida e desse substrato amoroso que permeia todas as religiões e de entendimento e compreensão de todas as frentes religiosas no que tem de bom, também entendemos a compreensão das leis superiores através do estudo mesmo das leis morais. No outro momento, a responsabilidade que temos do conhecimento das leis, o livre-arbítrio, a livre escolha desses caminhos possíveis. Como fazer isso? Como dinamizar todo esse fluxo de conhecimento da lei, de entendimento que tem que trilhar certos caminhos, entendimento que tem responsabilidade dentro desses caminhos. É a construção de um campo de caridade nas minhas atitudes. Aí nós podemos lembrar como os espíritos definem caridade do Evangelho segundo o Espiritismo. Caridade não é esmola. Esmola eu dou porque eu quero suprir uma necessidade da pessoa, mas muitas vezes eu quero algo em troca. A caridade não. A caridade é desinteressada. A caridade dá, não espera nada em troca. A caridade compreende aquele que está pedindo. A caridade faz de tudo para esconder que seja um gesto de caridade. A caridade faz de tudo para que a pessoa entenda que ela está adquirindo aquilo por suas próprias forças, como um estímulo produtivo para que ela evolua cada vez mais.
Por isso, o grande lema da doutrina dos espíritos é fora da caridade não há salvação. Porque todas essas religiões do passado, as linhas que não atingiram esse substrato de amor, elas se vincularam às estruturas de poder que falavam que fora da verdade não há salvação. E que a verdade era de cada uma delas. E quem não estava na verdade era inimigo e deveria ser destruído. Quando a gente fala fora da caridade, eu estou falando que dentro de o amor dinamizado junto às outras criaturas, num processo de comportamento e num processo de encontro interno, eu afetivo com o outro, numa dinamização do amor, eu construo estruturas de evolução. A caridade, fora da caridade não há salvação, é o ser se salva a partir do processo de escolhas e de responsabilidade, agindo no bem, de forma desinteressada, de forma honesta, de forma verdadeira, querendo atingir o outro e trabalhar com o outro de forma afetiva e amorosa. E aí eu entro nesse grande campo da religião cósmica do amor, porque eu começo a entrar no clima e na vibração do grande Senhor, o grande Criador, o Pai nosso de todos os tempos. Eu amplio minha concepção mesmo do que seja divindade. Eu passo da concepção antiga do Antigo Testamento, do Deus vingador, o Pai rancoroso, duro, que culpa as pessoas, criminaliza, joga muitas vezes elas em processo de dificuldade, como processo de culpa, né, um processo de pagamento, e passo para outras frentes evolucionais, em que o Pai é amor, o Pai é Pai, Paizinho, Abba, né, de Jesus. O Pai que consola, o Pai que dá instrução, o Pai que me dá possibilidade de refazimento, o Pai que me dá oportunidades sempre crescentes de harmonização. E aí eu me abro, né? Enquanto a máxima, fora da caridade não há salvação, se apoia num princípio universal e abre a todos os filhos de Deus acesso à suprema felicidade, o dogma, fora da igreja não há salvação, se baseia não na fé fundamental em Deus e na mortalidade da alma, fé comum a todas as religiões, mas numa fé especial, em dogmas particulares, é exclusivo e absoluto. Em vez de unir os filhos de Deus, separa-os. Em vez de incitá-los ao amor de seus irmãos, alimenta e sanciona a irritação entre sectários dos diferentes cultos. Como diz o Espírito Paulo no Livro dos Espíritos, na questão 1009, os seres em processo de evolução espiritual passam um dia a gravitar em torno da divindade. Nós saímos desse jogo dual de dualidades, de prazer, dor, morte e vida, para um processo de espírito puro, em que eu sou um representante da divindade no grande concerto cósmico. É isso que a religião cósmica do amor quer fazer com a gente. É uma perspectiva em que o amor perpassou todas as religiões existentes no planeta Terra, mas nós não soubemos conectar com esse amor quando estivemos nas outras frentes. Mas agora, com a doutrina dos espíritos, num processo de instrução formal, de ampliação da razão, eu reconheço que o amor é o grande construtor do universo. E reconhecendo que o amor é o grande construtor do universo, eu me deixo levar a partir do processo de trabalho caridoso no bem, nas linhas do amor, ampliando minha consciência, ampliando minhas concepções de vida e criando a verdadeira ligação com o Pai Criador. É isso que eu quis trazer para vocês. Espero que tenha ficado claro. É uma mensagem de um bom dia e que nós possamos guardar sempre muita esperança, confiança nesses vínculos com o nosso grande Pai, que nos dá possibilidades e oportunidades de crescimento espiritual sempre e sempre.